E aí, quando a gente fala de lidar com os episódios depressivos, normalmente é uma dificuldade que muita gente tem, exatamente por quê? Porque a depressão ela vai afetar a química do cérebro que vai regular tanto o humor quanto a nossa capacidade de energia. O cérebro não vai disponibilizar energia suficiente para que ela consiga executar, para que ela consiga terminar as demandas que ela tem no dia a dia. Então não é lenda, não é frescura, não é falta de vontade. Realmente, como eu disse, o cérebro não disponibiliza essa quantidade necessária de energia para que ela consiga executar aquilo que ela precisa fazer. Então, uma das características básicas da depressão é a pessoa cada vez mais ir perdendo o acesso a atividades, a ações que gerem reforço, que gerem algum tipo de consequência positiva para ela. E aí entra aquelas questões de isolamento, de perda de prazer, de N coisas que são características da depressão e que afetam negativamente esse ciclo que a pessoa acaba entrando. Uma das primeiras coisas que eu sempre oriento e que é importante a gente levar em consideração num episódio depressivo é o cumprimento básico da rotina. É você levar em consideração que nesse momento você não precisa fazer tudo 100%, 200% igual você está acostumado. Aqui a gente precisa cumprir o básico. Muitas vezes, levantar da cama, tomar um café da manhã, se alimentar dentro daquela rotina. Muitas vezes a pessoa que está em depressão, ela costuma pular os momentos, ela costuma não ter fome, ter perda de apetite, ela costuma pular os horários de alimentação e isso vai afetar ela de uma forma geral mais à frente. Pode parecer que não, mas alterar os horários de se alimentar vai fazer uma diferença no todo, né? Então, a pessoa conseguir cumprir, lavar uma vasilha, tomar um banho, lavar o cabelo, arrumar, passar a roupa que precisa usar, ir para o trabalho, essas rotinas básicas, elas precisam ser cumpridas no início. Porque se a gente estiver falando de um episódio que já está de moderado para grave, muito provavelmente essas ações que eu estou falando, elas não vão funcionar. Então, se a gente pensar que a gente está entrando num episódio depressivo, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é garantir que a nossa rotina seja cumprida. O básico da nossa rotina, pelo menos, seja cumprida. Como que eu posso fazer isso? Você pode escrever a sua rotina, botar num lugar que fique visível para você, como por exemplo na geladeira. Escrever e ir marcando um X quando você for cumprindo, porque isso vai servir como o reforço que eu falei lá atrás, que normalmente a pessoa vai perdendo quando ela entra num episódio depressivo. Isso vai funcionar também como uma forma de monitorar o comportamento e vai servir como o próprio reforço. Outra coisa que você pode fazer e que normalmente acontece dentro de um episódio depressivo negativamente é se conectar com coisas que vão te ajudar a melhorar o humor. Uma das características centrais e nucleares da depressão é o que a gente chama de perda de prazer, na maioria das coisas que antes geravam prazer. Então, uma das estratégias fundamentais é a gente começar a se conectar com coisas que a gente não tem vontade mais. Como, por exemplo, jogar um jogo, conversar com um amigo, passear, fazer alguma coisa que eu gosto de fazer e que eu não estou com vontade de fazer. Lembre-se sempre, motivação é diferente de vontade. A gente faz o que precisa ser feito, independente da gente ter vontade de fazer. Então, você não tem vontade de passear com um cachorro, mas você vai porque você precisa passear com um cachorro. À medida que você vai, que você se força a executar pequenas atividades, que normalmente são atividades positivas e que te geram uma recompensa, aquilo ali vai começar a te afetar positivamente e tende a quebrar aquele ciclo negativo da depressão. Um outro ponto que também é muito importante, que a gente percebe dentro do quadro depressivo, as pessoas em depressão, elas começam a se isolar, elas evitam o contato social. Então, uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado e precisa sempre se atentar é: eu estou interagindo menos do que é o meu costume? Se a resposta for sim, é uma coisa que você precisa se atentar, né? Porque é uma característica central a gente cada vez mais se isolar socialmente falando, e o ser humano é um ser social, ele precisa de vínculos. Por mais uma vez, eu toco nessa tecla.
Por mais que você não tenha vontade, se force a fazer coisas pequenas. Não estou mandando você ir numa festa interagir com 200 mil pessoas. Converse com um amigo, mande mensagem para um amigo, saia com um amigo, tome um café com esse amigo, converse com alguém que você confia. Isso vai fazer uma diferença no seu estado de humor. Uma outra atividade que tem bastante evidência científica de benefícios, tanto para transtornos de ansiedade, sintomas de ansiedade e sintomas depressivos, é o mindfulness, que é a atenção plena, traduzindo aí para a nossa língua. Atividades de atenção plena, elas vão aumentar a sua capacidade de autopercepção e conexão com você mesmo. Então, vale muito a pena, se você não tem esse costume, né? Eu recomendo dar uma olhada no YouTube, né? Nas redes de streaming que tem exercícios aí de mindfulness e que vão te ajudar. E isso tende a ser muito benéfico para a sua evolução dentro desse episódio depressivo. Vale a pena. Por fim, se você não está fazendo, eu recomendo sempre a terapia cognitivo-comportamental, porque a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar com foco central naquele modelo cognitivo da depressão que eu falei lá atrás. Ela vai te ajudar a revisar e analisar melhor as ideias que você está tendo acerca das coisas que estão ao seu redor e de você mesmo. E vão te ajudar porque a partir do momento que você muda a sua percepção das coisas, consequentemente, as coisas mudam.